Olá, você que nos assiste no Gestão e Roça. Estamos iniciando mais um episódio. Hoje estou com uma presença aqui de um médico veterinário, Victor Carlos Pedro Batistella, também é produtor rural. O Pedro trabalha há 13 anos na Multirural, na área comercial. Começou como vendedor lá embaixo, trabalhando iniciando as atividades lá, e com 10 anos já era gerente, já está há 10 anos trabalhando como gerente comercial no estado. Ele é técnico em agropecuária pelo Colégio Agrícola La Salle, formou em 2006, graduado em medicina veterinária pela UNOESC Xanxerê, em 2011, tem pós-graduação em reprodução de leite pela Reagro, em 2011, e tem uma MBA em Neurobusiness e Gestão de Pessoas pela FGV, formou ano passado, em 2023. Vitor, um prazer recebê-lo aqui, obrigado por despender teu tempo aqui para vir bater um bate-papo conosco aqui. Vitor, eu queria saber que você me falasse, se apresentasse para os nossos seguidores aí. Quem é o Vitor? Sua origem, você me falou que começou em Xaxim, mas você trabalha bastante tempo em Marema, se considera um maremense. Maremense. Me falasse um pouco da tua trajetória aí e, sobretudo, uma coisa que eu converso e vejo assim, que é visível em você, a tua paixão pelo agro. Vitor, fique à vontade, se apresente para os nossos seguidores. Então, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, é uma honra imensa, né, a gente poder estar aqui e poder contar um pouquinho da nossa história, da nossa vivência e quem saiba a gente consiga transmitir aí um pouquinho da nossa paixão pelo agronegócio em várias cadeias produtivas e que isso sirva de inspiração aí para muitos jovens, né? Eu já não sou mais tão jovem, mas passei por isso e sempre vivenciei o agronegócio, né? Então, o Vitor, ele iniciou a trajetória no agronegócio em 2003, quando foi para o Colégio Agrícola, mas antes disso, eu sou filho de produtores, vivi no interior de Marema. Então eu sou de naturalidade Xaxim, né, xaxiense, porque nasci no hospital em Xaxim, mas eu vivi toda a minha infância, passei ela no interior do município de Marema, na propriedade dos meus pais, né? Então, com muito orgulho, sou filho de agricultores e que estão lá até hoje trabalhando duramente, né, de sol a sol, passando todas as dificuldades, sim, que o agronegócio em muitos momentos impõe, mas vivendo uma vida digna, certo? Então, em 2013 eu fui para o Colégio Agrícola, era para mim ter ido para o seminário. Verdade, você me contou isso, a gente estava até então, aqui batendo esse meus papo. pais queriam que eu seguisse essa carreira, de repente hoje estaria realizando missas pelo mundo afora aí, né? Seria talvez até um bispo, quem sabe, né? Poderia ser um dom, né? Um dom Vitor. Mas, enfim, admiro muito, né? Eu sou católico também. Meus pais, né, vivem essa linda história junto à igreja, lá na nossa comunidade lá. Mas eu fiz um estágio no seminário, uma semana de adaptação, e aí retornei de lá e tomei a decisão, não, eu quero ir para o Colégio Agrícola, eu quero seguir a carreira do agronegócio. E aí fui na primeira semana de Colégio Agrícola, eu confesso que a distância da família me fez chorar bastante. E aí na primeira semana meu pai chegou lá, meu pai e minha mãe, e falaram, você está aqui porque você quis. Ou seja, meu pai, né, meus pais sempre já me deixaram tomar decisões lá atrás, né? Então eu já tive muita responsabilidade, porque quando você toma uma decisão a responsabilidade aumenta, né? Não eram eles que tomavam as decisões por mim. E aí ele chegou lá e falou, você quer ir para casa, carrega tuas malas no carro e vamos voltar lá para Marema, mas lá você vai ter que se pagar, vai trabalhar de sol a sol. E aí o coordenador do colégio na época, que é até hoje o irmão Aníbal, né? Sou muito grato à rigidez dele, né? E falo sempre, se a minha vida voltasse, eu estaria lá no Colégio Agrícola de novo, estudando, e recomendo, né? Ele falou, aguenta mais uma semaninha aí que você vai se enturmar com os coleguinhas, porque eu não conhecia ninguém do meu quarto nem da minha turma, né? Eu era o único acadêmico de Marema lá naquela turma. Então, interessante, você me contou que era bastante tímido, né? Muito, imagine sair do interior de Marema, né? Realmente a gente tinha essa dificuldade de convívio com mais pessoas, né? E aí aguentei mais uma semana e graças a Deus as coisas foram engrenando. Realizei grandes amizades lá que levo para a vida, né? Então hoje tenho muitos colegas aí de turma que tenho contato direto e a gente tem muitas parcerias rodando.
E aí me formei no colégio agrícola, estagiei na área da avicultura e fui para a faculdade, né, na UNOESC, então, em que o meu primeiro objetivo era trabalhar com aves, certo? Mas durante o curso fui adquirindo essa paixão por lidar com bovinos, né, por grandes animais, ruminantes principalmente, leite e corte. A nossa família já trabalhava com isso, também trabalhava com frangos na época. E durante o período de faculdade também a gente implantou na nossa propriedade uma granja de suínos, né? Então o Vitor hoje se formou médico veterinário, veio para a área comercial, trabalha com vendas, mas eu digo assim, eu me considero um vendedor diferente, porque eu sou muito preocupado em vender o que realmente a propriedade precisa. Eu vejo o agronegócio como com um futuro brilhante, então eu me considero um médico veterinário, uma pessoa com um espírito empreendedor no agronegócio, né? Então, optei na época, até tive que forçar meus pais a aceitarem colocar a granja de suínos, a gente colocou, está rodando até hoje. Agora, recentemente, a gente modernizou 2 granjas de aves na propriedade, né? Então, a gente trabalha com produção de gado de corte hoje também, com o uso de tecnologias, produz animais com alto desempenho, aí, pensando em qualidade de carne, ganho de peso, conversão alimentar. Então, é isso que eu tento como vendedor hoje, usar toda essa minha experiência prática também, essa vivência prática, e fazer com que a gente consiga desenvolver as propriedades em que a gente está atuando junto com a nossa equipe. Ótimo. Ô Vitor, você me fala que você começou com aves, depois foi para suíno, mas hoje você mexe com gado, né? A tua área é bovino hoje. Dentro da área comercial, hoje o meu foco é bovinos, leite e corte. Interessante. Como é que surgiu essa paixão pelo leite e corte na área comercial? Então, durante a faculdade eu queria ser médico veterinário para trabalhar com animais, né? Por ser uma pessoa tímida, como você mesmo lembrou aí, lá no início, não, eu quero trabalhar com animais. Mas hoje eu vejo muito que todo animal tem um proprietário, um dono, um tutor. Então é com essas pessoas que a gente tem que lidar todos os dias, né? Então o que acontece? Eu já ter essa experiência com bovinocultura e entendi que talvez os horizontes eram mais abertos na área de ruminantes, porque a área de aves e suínos ela acabou migrando muito para o sistema de integração. Então ficou A mais B e vai dar C e isso aí. E eu queria talvez um desafio maior, algo mais desafiador para mim e também mais impactante para as propriedades que a gente fosse trabalhar. Você viu uma grande oportunidade. E vejo até hoje essa grande oportunidade. Tenho certeza que muitas empresas, o Brasil é visto hoje como uma oportunidade no setor agropecuário, né? Então isso que me fez e aí o dia a dia, as amizades que a gente vai criando, os desafios que a gente encontra e supera, né, faz isso, virou um vício. Eu digo hoje que eu sou viciado, né, na área de vendas, mas nesse quesito entregar soluções para propriedades. Então hoje eu gosto muito de chegar numa propriedade, conversar com o produtor, entender os desafios que ele enfrenta e aliado à experiência que a gente tem e ao conhecimento que a área comercial nos proporciona, a gente tenta sim entregar sempre maior desempenho, maior desenvolvimento, maior uso de tecnologia, maior otimização de mão de obra e automaticamente maior rentabilidade, que vai trazer mais felicidade para essa família, né, ou para esse produtor. Você casou a tua vivência pessoal, você hoje é produtor e atua como vendedor. Então, e além da bagagem, né, que a gente conversa, e o Vitor, quando a gente vai conversando com ele, você é visível o prazer que ele tem de falar do agronegócio, da vivência dele. Vitor, e diante das dificuldades que você passou, da vivência hoje que você tem quando você visita os produtores, conselho, dicas que você daria para o produtor hoje, né? Porque às vezes com essas oscilações de preço, sobretudo quem mexe com gado de leite, né? Vive em constante variações de clima, de preço. Então, às vezes, certamente você também viveu isso, seus pais, quem você conhece, a questão do ânimo, né? A pessoa às vezes desanima, depois tem um pouco de ânimo, vem o governo, ou vem alguma questão climática. O que você aconselharia, daria dica para o produtor rural? Perfeito, Fred. Primeiramente, algo que eu aprendi com o tempo. Muitas pessoas acham que a grama do vizinho é mais verde,
né, ou mais bonita, mas às vezes a gente não está lá do lado do vizinho, né, ou do outro lado do muro, para saber como ele deixa essa grama mais verde, mais bonita. Ou seja, o que eu daria de dica assim, para o produtor? Nós temos que fazer a nossa parte, da porteira para dentro. Então, se eu vendesse a minha propriedade e fosse trabalhar com tal área, eu vejo que eles estão voando lá. Mas a gente não sabe as dificuldades que eles também passam lá. Entende? Então, o que eu percebo muito, e talvez muitos de nós, filhos de produtores, passam por isso. A gente só escuta o pai reclamando: isso não dá dinheiro, isso dá muito serviço, temos conta para pagar, temos isso, temos aquilo. Mas em todos os setores isso acontece. E existem momentos em que você tem uma maior rentabilidade e momentos de menor rentabilidade, ou até épocas que a atividade possa entregar um prejuízo, seja leite ou seja corte. Mas quando a gente trabalha da porteira para dentro, certo? A gente consegue ser mais eficiente, porque no preço de mercado a gente não consegue alterar. O produtor não consegue mexer no preço do mercado. Eu não posso falar: eu quero R$3 do meu litro de leite. Eu como produtor, se o mercado vai estar pagando R$2,10, eu tenho que aceitar os R$2,10. Mas o que eu vou fazer dentro da minha propriedade para produzir mais leite com mais qualidade, de melhor qualidade, com os mesmos animais, otimizando o meu custo fixo, otimizando a minha estrutura, otimizando a minha mão de obra, né? Então, às vezes a gente deixa uma vaca muito tempo vazia, às vezes a gente peca na nutrição, peca no manejo, ou peca na própria nutrição. Como o preço do leite baixou, vou reduzir a nutrição dos meus animais. Mas isso você gera uma cascata de problemas, né? Seja em produção, reprodução, em sanidade, que lá na frente a gente vai pagar por isso. Então, a dica que eu dou para o produtor é o que? Sei que é difícil ser produtor, porque eu sou produtor, mas se a gente quer que nossos filhos assumam nossos lugares, né? Eu sou pai de uma menina de 7 anos já e preciso que ela assuma o meu lugar no futuro, né? Primeira coisa, eu não posso só reclamar da minha atividade. Tenho que falar bem dela. Posso apresentar sim todas as dificuldades que ela enfrenta, mas eu tenho que apresentar as oportunidades que ela oferece. Como tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? Perfeito, isso daí, né? Então, e a partir dali, eu tenho que identificar os gargalos de produção dentro da minha propriedade, ou das propriedades, o produtor deve fazer isso. Quais são meus gargalos de produção hoje? E a partir dali, tomar ações. Começa pela mais emergencial e depois vai indo para a que menos causa impacto, né? Mas a que mais causa impacto. E muitas vezes isso não depende de investimento, só depende de uma mudança de rotina, uma mudança de hábito dentro da propriedade. E eu tenho certeza que muitas propriedades irão ver um horizonte promissor aí na atividade que ela atua, seja gado de leite, seja gado de corte. Certamente, Vitor. Muito bom essas dicas, e realmente às vezes a gente conversa com o produtor ou pessoas de outro setor, a gente sempre tende a reclamar e a gente, às vezes, as coisas negativas elas pesam mais que as positivas, né? E às vezes é o contrário, né? E em relação à área comercial, sobretudo falando para o filho do produtor que está pensando em se especializar, para os técnicos, quais essas dicas que você dá agora para eles quando eles estão atuando no mercado? Então, Fred, excelente pergunta. Hoje nós, né, pelo Grupo Multirural, temos até um programa que é a Incubadora de Novos Talentos, que a gente hoje trabalha dentro de algumas faculdades e estamos expandindo a ideia, nós atuarmos em todas as faculdades do estado de Santa Catarina e talvez estados vizinhos aí, em que a gente vai apresentar a nossa rotina, o nosso dia a dia. Para que eles também percebam que não é só o animal, quando a gente pensa em ser um agrônomo, não é só a planta, quando a gente pensa em ser um zootecnista, não é só a planta e o animal, quando a gente pensa em ser um veterinário, eu falo da minha área, né? Não é só os animais, a gente tem que ver a questão de pessoas também, tá? Então a gente tem que entender, quando a gente vai para uma faculdade, que não são só animais. Então, na época em que eu estava na faculdade, eu já tinha talvez desenvolvido esse meu tino comercial, eu vinha do colégio agrícola por ser uma pessoa tímida, mas já o nosso coordenador do curso falava: você vai ser um vendedor. E eu falava: não, cara, que lá em 2011, o cara que era o comentário, né? Ele não serviu para nada, virou vendedor, entendeu? Então eu queria ser um consultor em
em agropecuária, né? Mas hoje eu percebo, esses 13 anos de área comercial, isso os filhos de produtores ou quem vem para essa área tem que entender que para ser vendedor ou ser comercial hoje, claro que existem os vendedores que só pensam no momento, mas eu falo por mim e pela nossa empresa. A gente vê um futuro brilhante no agronegócio. Então a gente não quer viver só este momento, a gente quer construir uma carreira de longa e com uma linda história, né? Uma carreira longa e com uma linda história. Então eu estou há 13 anos no Grupo Multirural, mas o Grupo Multirural agora em agosto completa 25 anos de mercado. E a gente quer que venham mais 25 e muito mais. Mas para isso, para você ser comercial, então você tem que ser muito bom. Ou seja, você tem que ter conhecimento técnico, você tem que ter conhecimento de produto, tem que ter conhecimento de mercado, conhecimento de índices técnicos, conhecimento de produção, conhecimento de concorrentes e principalmente você tem que estar à frente do mercado, você tem que ter conhecimento em tecnologias. E o que a gente percebe cada vez mais, que as propriedades que mais usam tecnologia são as que vão permanecer no mercado. A gente sabe que num curto espaço de tempo recente, muitas propriedades deixaram de existir, seja leite ou seja corte. E isso ainda vai acontecer, mas as propriedades que permanecerão não é a propriedade que menos gasta. Eu não gastei e produzi sem gastar. Tem que ver a relação custo-benefício. E é bem nítido isso, a propriedade que gasta mais, mas gasta corretamente, investe e colhe é essa que vai permanecer. Ou seja, eu como vendedor ou um médico veterinário comercial, eu gostaria que todo mundo entendesse isso, né? Que a importância de se utilizar tecnologia para produzir mais. São essas as propriedades que vão permanecer no agronegócio. A propriedade que produz sem gastar, ela acaba produzindo menos do que poderia produzir com aquela estrutura que ela tem. Extremamente limitada, né? Isso. Então, o que a gente percebe, a propriedade que compra duas propriedades vizinhas, uma vai ser comprada pela outra. A propriedade que usa mais tecnologia, que investe mais, que produz mais, é a que vai comprar talvez a propriedade que produz sem gastar muita coisa, ou sem usar tecnologia. Então, eu acho que resume muito assim para que é um exemplo bem clássico e prático para que se possa entender a importância da área comercial dentro do nosso agronegócio hoje. Até porque, né, Vitor, hoje o mundo se fala em conhecimento, informação, né? E ela, seja qual área for, a gente também teve uma entrevista com o Neomar da Sempre Sementes, ele falava isso. Hoje, daqui a um tempo, o hectare ali vai ser uma fonte de sabedoria por causa dos dados, né? E também no bovino de leite, bovino de corte, vai ser a mesma coisa, né? Então, o produtor ele tem que se especializar, buscar o conhecimento e não ficar restrito simplesmente a não querer investir, né? Perfeito. E a questão do investimento em tecnologias, quando a gente fala, são tecnologias muitas vezes, claro, são produtos que vão entregar um resultado com melhor custo-benefício, mas também a gente fala uso de sistemas, né, de coleta de dados ou de armazenamento de dados para que a propriedade possa tomar decisões baseadas em razão. Porque eu vejo muito isso, né, e na nossa própria propriedade acontecia muito isso. Esse animal ele é filho daquela vaca, tem essa pelagem, mas se ele não está produzindo, ou ele não está entregando um bezerro por ano, ou um bezerro com o peso médio que tem que entregar, ele não deve permanecer na propriedade. Só que quando você não tem dados, informações, eu não sei minha taxa de desmame, eu não sei minha taxa de desfrute, eu não sei minha taxa de prenhez, eu não sei se essa vaca pariu ano passado ou ela não pariu, eu não sei o meu intervalo entre partos. Fica muito subjetivo, né? E aí você achismo. O achismo. E aí você começa a tomar decisões por emoção. E essas muitas vezes fazem a propriedade, ao invés de ir para frente, ir para trás. Justamente. E nessa tua andança, nesse teu trabalho, que é maravilhoso aí que você está me contando, que além de você ter a visão comercial, você tem a visão do produtor e toda a tua bagagem de história, desde lá quando você deixou de ser padre, para você mergulhar, né, no agro. Como você tem visto hoje um dos principais problemas que o pessoal relata muito,
que é a sucessão familiar. Como você tem visto isso? Então, isso eu vejo realmente como sendo um problema, né? Hoje são dois gargalos dentro de qualquer atividade do agronegócio, que é a própria mão de obra e é a sucessão familiar. Então, eu falo muito isso, e até já falei hoje aqui, o quesito do pai tem que mudar um pouquinho a chave de como ele conduz com o filho. Então, se o filho cresceu dentro de casa, ouvindo o pai só reclamar da propriedade, ou só, isso só me dá custo, isso não dá dinheiro, tal, é algo que pesa muito na tomada de decisão do filho. Às vezes o filho pensa, não, eu vou ir para a cidade, vou ganhar o meu salário e vou viver na cidade, não vou tocar esse negócio, porque o pai falou a vida inteira que isso aqui era E às vezes se ele tivesse no interior, ele estaria ganhando muito mais do que vir para fazer um serviço administrativo. Perfeito, e sem contar a qualidade de vida. Eu hoje vivo no interior, né? Claro, a gente durante a semana passa muito em hotel, viajando, estrada, mas a minha paz e a minha qualidade de vida é quando eu estou lá na granja, lá no interior, né? Então eu levo essa informação, né, pensando que os pais melhorem a forma de conduzir com seus filhos e aí sim terão sucessões familiares, né? Outra questão, muitas vezes o filho demora muito a participar das decisões dentro da propriedade. O pai toma a decisão sozinho ou com a mãe e não inclui o filho, por mais que talvez a decisão do filho seria contrária do que o pai quer, mas se o pai souber conduzir e mostrar para o filho, beleza, a tua decisão nos levaria por essa estrada, se nós for por aqui, os caminhos serão mais fáceis pela experiência que o pai tem e tal. Então, coloca o filho nessas tomadas de decisões, começa a fazer ele participar do negócio. Então isso eu vivi muito isso, talvez hoje já não encontre mais tanto, mas eu vivenciei filhos de 40 anos tendo que no domingo para sair de casa pedir dinheiro pro pai. Puxa. Entende? E eu já quando tinha meus 11, 12 anos, eu pedia dinheiro pro meu pai falava, tu sabe onde tá minha carteira, vai lá e pega o que tu precisa, usa o que precisa, mas depois devolve o que sobrou e me explica onde tu gastou. Ou seja, ele já me deu responsabilidade. Eu sou um cara que tenho 35 anos de vida e nunca apanhei do meu pai. Só que eu tenho um respeito por ele que é algo fenomenal. Não sei como ele conseguiu ter todo esse respeito. E era de medo mesmo de meu pai e minha mãe. Eu sou uma pessoa que sempre fui muito correta. Eu nunca fui de fazer aquelas bagunça de jovem, sabe? Às vezes eu nunca promovi esse estresse para os meus pais, né? E, cara, e não foi na base da surra, muito pelo contrário, né? Foi no diálogo e um olhar do meu pai talvez valia por muitas surras de varinha, né? Então, esse meu medo de fazer algo que magoasse eles, porque eu sabia o quanto eles estavam lá batalhando para pagar o meu colégio agrícola, eu sabia o quanto eles estavam lá deixando ou passando necessidades para pagar a minha faculdade. Então eu sempre me dediquei ao máximo. No colégio agrícola me formei em 3 anos. Assim, fui não fui o melhor, mas fui um dos melhores alunos da turma. Na faculdade da mesma forma, né? Peguei muito pouco G3 na época, né? Foram 2 que eu peguei durante toda a faculdade. E teve uma matéria em que era a área que eu não gostava tanto, né? Mas hoje eu sei que ela tem seu valor. E eu fiz uma primeira prova e eu tirei um 5. Meu Deus, eu tirar um 5 não era normal pra época. Liguei pro meu pai. Falei, pai, o negócio é o seguinte, uma matéria eu vou reprovar, o senhor vai ter que pagar de novo. E eu me lembro que meu pai falou assim, tá, mas não tem mais jeito de reverter? Eu falei, não, tem, só que 5, pai, como é que eu vou mudar essa nota pra passar, né, pra conseguir a média e tal? E eu me lembro que ele falou assim, tenta, se dedica ao máximo, tá? E se não der, nós vamos pagar de novo essa matéria então. Cara, e eu fui lá e passei. Meu pai não teve que pagar em 5 anos de faculdade nenhuma matéria repetida, nada, né? Então, foi por eles que eu me dediquei tudo isso durante a faculdade, né? E hoje estou na vida, aí sim, em 2011 eu deixei de ser o futuro da nação e passei a ser um peso para a sociedade. Não, foi um presente para a sociedade. Mas eu saí, já iniciei trabalhando, né, imediatamente. Até trabalhei por 14 dias numa empresa de consultoria, que era o que eu queria para a época. E em 14 dias eu já tive a oportunidade de conhecer a Multirural, conhecer a pessoa do Jonei. E estamos aí juntos
nesse barco até hoje e sou muito grato a tudo que eu estou vivendo, né? Então, hoje eu falaria assim, no quesito sucessão familiar, essas dicas que eu dou, mas o Vitor, a minha passagem, né? Então hoje eu contei aqui um pouquinho da minha história, né? Tô contando. Se a minha vida voltasse, eu traçaria ela igualzinho. Não mudaria nada do que eu percorri nessa minha vida, né? E, enfim, tô aí para sempre ser muito prestativo e dentro de propriedades ou produtores e da própria minha família, né? O que precisarem de mim, eu vou estar sempre pronto para servir e para tomar decisões ou orientar, né, como se fosse tudo meu, entendeu? Então, se eu estou numa propriedade atuando hoje e eu levo uma ideia para um produtor, tenha certeza que essa ideia que eu estou levando é a ideia que eu faria na minha, se a propriedade fosse minha, ou seja, seria a melhor ideia possível para o momento, né? E também, pensando em quesito família, quando eu falo, vamos por aqui, por aí, porque eu estou pensando no melhor para a minha família e para mim, entendeu? Então, acho que é por aí o caminho. Excelente, Vitor. Tenho certeza que seus pais têm muito orgulho, a tua família, a tua esposa, tuas filhas. E é uma inspiração para os nossos seguidores, sobretudo os filhos dos produtores, os produtores, para a gente estar acompanhando e ter essa visão de conhecimento. Você tocou numa ferida do produtor não reclamar tanto, analisar sempre os dois lados, pode reclamar, mas também mostrar o outro lado, né? Uhum. E, Vitor, queria que você deixasse aqui para nós, quem quiser entrar em contato contigo, o site da Multirural, não sei se você tem o LinkedIn, acredito que sim. Quiser deixar aqui para nós, depois vai aparecer que o Andrés vai colocar para nós aqui. Mas qual seria o site que o pessoal pode entrar em contato? Vocês também têm um trabalho bem legal da Multirural de desenvolver novas oportunidades, dar novas oportunidades, gerar novas lideranças para o agro, né? Não, perfeito, né? O meu contato todo mundo vai encontrar se acessar o site da Multirural aí, né? www.multiruralsc.com.br. Então, entrando lá, até tem meu contato em algumas regiões. A gente tem uma equipe de profissionais, né, no estado de Santa Catarina atuando hoje. O Grupo Multirural, ele se define em 3 empresas, né? Uma focada em trabalho, consultoria. A gente entendeu a importância disso para as propriedades e para o agronegócio. Então a gente vem se especializando cada vez mais. A gente vê um mercado enorme no quesito consultoria, porque é isso daí, as propriedades que permanecerão serão as que vão investir mais em produção. Trabalhamos sim com vendas também, né, de produtos veterinários, de linha de nutrição, ou seja, os produtos que a gente trabalha hoje, eles são todos pensados para entregar a melhor solução para uma propriedade, um produtor. Então tudo que a gente precisa dentro de uma cadeia produtiva, a gente encontra praticamente tudo no Grupo Multirural, né? Eu me sinto assim muito feliz por poder liderar uma equipe aí de campo de 40 profissionais, né? Diria aí, tem um engenheiro agrônomo e o restante tudo médico veterinário, mas agora também a gente está pensando em trazer zootecnistas para dentro de casa, e eu aprendo todo dia com eles, né? Então todo dia resolvendo problemas ou auxiliando na solução de problemas, fazem com que a gente aprende muito a trabalhar a questão pessoas, né? Então eu estou há 13 anos na área comercial, passei muitas dificuldades também, com certeza, mas até hoje eu nunca tomei um faixa preta, eu nunca gastei R$1 com uma psicóloga ou psiquiatra, né? E uma dica que eu dou, e gostaria de deixar claro até para a minha equipe e para as outras equipes aí, né? Problemas sempre existirão. Nós estamos aqui justamente para resolvermos problemas, né, e fazer com que o problema se torne uma oportunidade. Então eu posso sim, quando aparece um problema para mim ou para a minha equipe e que esse problema chega até mim, nós focarmos no problema, querer achar um culpado, querer achar uma explicação, uma desculpa, ou a gente pode focar, tá, esse problema ocorreu. Por que ele ocorreu? O que leva isso a ocorrer? O que nós podemos fazer para que no futuro isso não aconteça mais? E o que a gente pode fazer para que esse problema não deixe tantos transtornos, né, recorrentes dele?
Então, a partir do momento que a gente passa a trabalhar dessa maneira, tudo flui melhor. Então, nós hoje trabalhamos com soluções de problemas dentro de propriedades e sempre via as revendas parceiras, seja a cooperativa ou seja a loja agropecuária. É dessa forma. Então a gente hoje trabalha sempre sendo o quê? Tentando ser importante para o nosso cliente loja e principalmente para o nosso cliente produtor. Automaticamente, quando a gente tiver produtores felizes, ganhando dinheiro dentro da propriedade, da atividade dele, independente de qual seja, por mais que o nosso ramo é bovinos, né? A gente consegue mostrar para ele que ele estava produzindo X e a partir de algumas leves alterações, sem muito investimento, ele passou a produzir Y e isso aumentou a rentabilidade dele. Tenho certeza que a gente estará promovendo um menor êxodo rural e pessoas mais felizes, mais saudáveis, se alimentando melhor, vivendo melhor. E eu falo muito isso também. Automaticamente, se o produtor ganha mais dinheiro, quem ganha com isso não é só a revenda agropecuária e nem a multirural, por exemplo, ou nem os laboratórios da área de agropecuária, mas sim todo o comércio local. A sociedade como um todo. A sociedade como um todo. Né? Então, acho que desenvolve todos os mercados e o agro é a base do nosso país. Né? Então, eu tenho certeza que o futuro é brilhante e muito promissor e é isso que me faz acordar cedo todo dia, batalhar, pegar a estrada, ficar longe da família, né? É isso, é poder chegar numa propriedade, encontrar os problemas e a partir dali, em um curto espaço de tempo, você, quero que você volte aqui na minha propriedade, porque depois que eu comecei a trabalhar com você, ou com a tua empresa, com a tua equipe, a gente teve tais resultados positivos. Hoje eu sou grato a vocês por ter mais vaca prenha, por ter mais novilha de reposição, por ter mais bezerros sendo desmamados, por ter os bezerros mais pesados sendo desmamados, por ter os bezerros com uma genética que eu consigo agregar valor na hora de vender, por ter tomado algumas decisões em que me trouxeram mais rentabilidade e hoje meu filho vai permanecer na propriedade porque vocês trouxeram tecnologia e ele vê um futuro brilhante aqui dentro da propriedade. Né? Então, isso que me faz acordar cedo todo dia, ir para a estrada e enfim, trabalhar. A gente sabe que tem que trabalhar, né? E até nem viver, eu acho que a gente nem conseguiria viver sem um trabalho, sem algo para ocupar a cabeça, né? Mas quando a gente consegue fazer o que faz e ter esse reconhecimento lá, seja da loja agropecuária, seja do produtor, em que a gente foi importante e deixou um legado, é esse legado que a gente quer deixar, cara, isso não tem dinheiro que pague. Certamente. Lindo o teu propósito de vida. Vitor, queria muito te agradecer pela tua presença, tenho certeza que os nossos seguidores aí ficaram encantados. Além desse ponto de vista positivo, né? Às vezes a gente ouve muito ponto de vista negativo, a tua trajetória e o teu exemplo para a nova geração que está vindo, né? E que de uma certa forma vai ter que ocupar o espaço e ajudar os pais, não substituir os pais, ajudar os pais para que eles possam ter melhores ganhos. Então, muito obrigado pela tua presença e certamente gostaria de te convidar para outras entrevistas que você tem muito a agregar ao agronegócio. Fred, obrigado e obrigado ao público, né, que vai nos assistir, né, e busquem o nosso contato. Quiserem me encontrar no Instagram também, é Victor Carlos Pedro Batistella com 2 L's, tudo junto. Vamos deixar aqui depois. Pode deixar aí. Na tela. Porque às vezes alguns filhos que têm dificuldade em conversar com os pais ou querem levar uma visão diferente para os pais, quiserem fazer contato conosco, a gente está aí para ajudar. O que eu mais quero é ter filhos de produtores igual a eu, felizes com o que fazem e ganhando dinheiro e vivendo com uma vida mais digna, né, no agronegócio e que consigam ver sim o futuro que o agro está nos dando e vai nos deixar, né? E não olhar só as dificuldades, e sim nós olharmos as oportunidades. Porque eu me considero um empreendedor do agronegócio. Então trabalho na área comercial, também sou o produtor e eu entendo que
comer todo mundo tem que comer, né? A gente pode deixar assim, às vezes, de trocar uma calça, uma camisa ou um veículo, empurra para frente para trocar o veículo, ou pintar a casa, ou trocar de casa, ou reformar a casa, mas comer todo mundo tem que comer. Então o agronegócio é isso, é produção de alimento para o mundo. E o nosso país é um exportador nato, né? Então vamos firme nisso, vamos ser eficientes nas nossas propriedades e contem comigo aí, quem quiser fazer contato comigo, trocar ideias, entender o porquê que eu amo tanto o agronegócio, eu estou à disposição. Obrigado. Hein? Excelente, obrigado então, Vitor. E agradeço especialmente a você, nosso seguidor, que nos acompanha na rede social. Também queria agradecer o patrocínio da AgroWise, sistema de gestão voltado para a parte agrícola e pecuária, que vem justamente acrescentar, reforçar tudo isso que o Victor falou, que é a parte de gestão. Convido você a nos assistir nas redes sociais e se você, empresário, você, produtor, quiser fazer parte desse nosso projeto de levar conhecimento, venha ser nosso patrocinador. Agradeço e obrigado, pessoal.